muito presente, né, Thaís? É isso. Vamos mudar de assunto, Marcos? Falar agora sobre o direito dos autistas em concursos públicos. Recentemente, a gente teve um caso de um aluno autista que foi aprovado em medicina na Universidade Federal de Alagoas, mas teve a matrícula negada pela instituição. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui hoje a advogada Cleise Vieira. Bom dia, seja bem-vinda. Como é que a lei protege os autistas nessa área que envolve concurso público, vestibular, de maneira geral? Primeiramente, bom dia a todos, bom dia Bom dia. a vocês. É um tema de extrema relevância, né? Como nós estávamos falando anteriormente, é que quando nós vemos um espaço universitário que tem que lutar pela inclusão e a gente vê uma situação como essa. Primeiro, nós precisamos falar sobre a Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 5º, prevê que todos nós somos iguais perante a lei. E nós temos a lei de inclusão, a lei brasileira de inclusão. E a lei brasileira de inclusão já coloca as pessoas que têm TEA dentro do quadro de pessoas PCDs. Sendo assim, o artigo 37 da Constituição menciona que todos os concursos públicos precisam ter uma cota para pessoas PCDs. Sendo assim, uma pessoa que tem um espectro autista automaticamente se enquadra e tem que ter essas vagas garantidas. No caso em específico da UFAL, foi alegado que a banca psicossocial avaliou e viu que ele não tinha, ou que ele desenvolvia habilidades que não condiziam com autismo. Só que a controvérsia é, para você se inscrever em um vestibular, para você se inscrever no processo seletivo da UFAL ou em qualquer concurso público, você menciona anteriormente, você apresenta laudo. E um laudo, para fechar um laudo de autismo, não é tão simples. Então, anteriormente a isso, passou por vários profissionais que comprovaram que ele já é acompanhado. Então, não é um laudo posterior à inscrição, é um laudo anterior. Então, não tem como a gente fechar um diagnóstico porque a banca avaliou e decidiu que o aluno não se enquadra dentro do aspecto autismo. Quando a gente fala, obviamente, desse processo de inclusão, essa discussão para a política pública reconhecendo isso no Brasil, ela é relativamente nova, né? A gente está falando aí de 2 décadas, mais ou menos. Mas o que é que diz, por exemplo, jurisprudência, se é que existe para casos assim que você tenha como referência? Sim. Então, tem um julgado, tá, no Tribunal Regional da Primeira Região, que teve um caso que foi justamente lá no Tribunal de Justiça, no Distrito Federal, de uma candidata que passou no concurso público, foi negado, foi indeferido a sua inscrição e daí ela ganhou, porque ela recorreu, é como nós mencionamos aqui. Um laudo, ele não é tão simples. Então, não tem como, depois que você é aprovado, porque você automaticamente, quando você se inscreve, você já fala que você está dentro daquela cota. E vale lembrar que quando um candidato ele se inscreve no vestibular, no concurso público ou no próprio Enem, eles já mencionam que então ele já vai para aquelas cotas específicas, como é o caso das cotas raciais. Então, já agora sim, o aluno ele tiver uma nota superior e puder concorrer com a ampla concorrência, também pode. Então, nós não estamos falando aqui a respeito de que alguém está tirando a vaga, não. É justamente o direito que é dele, é dentro da cota dele, é dentro daquele percentual que é estabelecido no próprio edital e em lei. Isso é muito importante nós mencionarmos, né? Levando em consideração que já existia um laudo anterior com ali o atestado de diversos profissionais, a UFAL não estaria agindo indevidamente ao anular o atestado desses outros profissionais? Exatamente. Acredito que o tribunal vai manter a decisão do juiz, né? Acredito que os desembargadores vão entender dessa forma, até porque, como bem mencionado, a gente pode até, inclusive, configurar como discriminação. Então, vai entrar até o Código Penal. Então, sendo assim, a UFAL automaticamente está infringindo vários dispositivos legais, porque nós temos lei brasileira de inclusão, nós temos estatutos de pessoa com transtorno espectro autismo, nós temos a própria Constituição Federal. Então, assim, está violando as nossas leis. Então, acredito que não vai prosperar aí o recurso da UFAL. Agora, diante da realidade do que os pais já vivem, né, no dia a dia, para conseguir superar etapas, eu acredito que essa família já é vitoriosa em ter um filho disputando, né, uma vaga, Thaís, do curso de medicina, um curso que é tão procurado por tanta gente, ainda na reta final, ainda ter esse enfrentamento. Quer dizer que a realidade de inclusão no Brasil ainda é de muito enfrentamento? Exatamente. É interessante, assim, quem consegue compreender um pouquinho
ou quem convive, né, com a pessoa que tem autismo, sabe que não é uma questão intelectual, é uma questão de socialização. Então, imagine esse jovem, né, que já lutou para estar ali, porque ele teve que passar por 15 anos de vida escolar. Então, passar por uma prova, conseguir, porque a prova do Enem, e vale lembrar que não é uma prova que as questões são diferentes, não é a mesma prova. Agora, tem algumas adaptações que eu gostaria até de mencionar, porque quando você se inscreve, você já diz o que é que você precisa. Alguns têm dificuldade de marcar gabarito por conta de concentração, então ele já pede essa assistência. Alguns, porque a gente sabe que na hora da prova, da dinâmica, muita gente sai para o banheiro, então já pede para uma sala individual, então já fica apenas uma pessoa ali acompanhando. Então imagine, ele enfrentou tudo isso. Aí, nessa reta final, você comemora, de repente você vê que a sua matrícula foi indeferida. Realmente é um momento, assim, de bastante constrangimento, até mesmo para ele. Eu não sei qual é a especificidade dele, mas se, por exemplo, ele tiver uma dificuldade de socialização, já chegar com todo esse rótulo e com toda essa situação que foi criada em torno da matrícula dele. Já cria ali um ambiente desconfortável para ele já no início das aulas, né? Exatamente. Se assim ocorrer e for mantida. Agora, existem diversas... ele pode ali requisitar, dentro de um processo seletivo, seja ele qual for, um concurso público ou um vestibular, diversas necessidades. Assim, eu preciso ser atendido nesses seguintes... Que necessidades são essas que ele tem direito, que o autista tem direito? Exatamente. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão e, falando do autismo como um PCD, porque algumas pessoas não reconhecem como pessoas com deficiência, sim, a lei já prevê isso, diz que nós precisamos mencionar as adaptações. Então, desde uma adaptação de ambiente, desde uma adaptação sensorial, porque, por exemplo, existem alguns que eu conheço pessoas que precisam de provas maiores, que precisam de letras maiores, que precisam de recursos para aquela prova. Então, eu posso fazer adaptação sensorial, alguns têm problemas, têm sensibilidade aos ruídos. Então, a gente sabe que nós não podemos entrar com fone, por exemplo, em uma prova de concurso, mas no caso deles, eles podem entrar com abafador, com fone, justamente para que eles tenham concentração na prova. Agora, o que vale mencionar é que tudo isso precisa ser falado anteriormente. Não pode chegar no dia da prova e dizer que tem essa necessidade, porque a banca ela precisa se preparar o ambiente para aquele aluno. Aquele aluno vai precisar ter um ledor, porque sim, alguns precisam ter. Inclusive, algumas bancas já tem o cuidado das questões não serem tão subjetivas, das questões não serem tão ambíguas, das questões serem mais diretas, justamente porque quando traz aquela confusão, a pessoa que já tem uma dificuldade de concentração ou de conseguir concatenar ali as ideias já para ser direcionado, então as bancas, né, de forma geral, já estão tendo esse cuidado justamente por essas necessidades. Então, como Thaís falou, sim, Thaís, tem lei que fala, né, tem lei que regulamenta e que as bancas precisam dessas adaptações. Então, é o aluno que vai, é o candidato que vai dizer e a banca, por obrigação, precisa fazer com que aquele ambiente seja propício para que o aluno desenvolva as questões. Ao longo dos anos, né, a sociedade aprendeu, Thaís, todos nós, a convivermos com os PCDs ocupando espaço de trabalho, mas com aquelas deficiências aparentes, né? Isso. O TEA tem essa particularidade de nem sempre aparecer, ser visível. Vai ter que ter uma luta também para a realidade dele no próprio mercado de trabalho, porque até agora ele está falando do processo de formação. Vai ter o pós essa etapa, que é o mercado de trabalho. A lei já garante esse amparo também? Sim, já garante, sim. É muito bom a sua colocação, muito boa a sua colocação, porque quando nós vamos falar a respeito disso, das deficiências aparentes, então nós somos uma sociedade nós somos formados por preconceito. Então, inclusive, com essa temática, uma pessoa chegou para mim e disse assim, Cleise, mas vamos pensar, vai ser um médico e é autista. Então, a gente já vê que já tem rótulos. Então, a sociedade precisa também estar preparada. Nós precisamos abrir o leque das possibilidades e dizer, sim, ele é capaz. Sim, se ele chegou até ali, é porque ele é capaz. E muitas das vezes, de forma intelectual, consegue ter uma capacidade intelectual muito além do que, assim, nós, né? Então, assim, sim, a lei já prevê
essa inclusão no mercado de trabalho. As políticas públicas estão voltadas para isso. A gente está vendo, não mudando o assunto, mas agora o debate do BPC-LOAS também, que inclui essa questão do autismo. Então, é um tema que está recorrente no nosso legislativo, é um tema que está recorrente na nossa sociedade. Então, sim, nós já temos legislações que prevê esse incentivo para que, também socialmente falando, também nas escolas, para que a gente esteja preparado para lidar com esse profissional. Porque, como foi mencionado, ok, está na universidade, se forma, mas o mercado está preparado para isso. Então, acho que nós, como sociedade, nós precisamos rever muitos conceitos, porque precisa começar por nós. Eu vejo algumas pessoas, inclusive, usando crachás para se identificarem como autistas, como pessoas que têm fibromialgia, que também são enquadradas como pessoas, como PCDs e que têm preferência em filas de banco, em atendimentos ali prioritários. É uma identificação que nem todo mundo se sente à vontade também para usar, né? E aí cabe o olhar da sociedade para essa pessoa que ali se declara como PCD, mas que não tem ali na sua presença nada que indique realmente que tem algum problema. Porque tem muitos casos de autistas que realmente não aparentam, né? Não aparentam. O autista, o caso do próprio aluno, o Davi Ramon, que teve a matrícula negada, ele tem um autismo muito leve. Ele realmente não tem sinais de autismo mais severo. Então, realmente, isso entrou numa contradição muito grande e leva a esse entendimento que agora está no banco da justiça para ser decidido, né? Infelizmente. E é tão importante se falar porque a gente cria um estereótipo, não é? Do que é e do que não é. Inclusive, esse autismo leve entra na discussão agora da assistência previdenciária. Essas discussões entram agora em debate dentro da universidade. Então, o Enem, ele já é uma referência dentro desse processo de inclusão para o processo de realização das provas. Algumas bancas até já usam como exemplo as adaptações que são feitas. Mas, como Thaís bem mencionou, infelizmente, nem todos gostam de estar identificados, mas não por causa do problema, mas por conta do nosso olhar, o olhar social, que infelizmente ainda temos muito que avançar com relação a isso. É impressionante, porque a gente está falando de pessoas que têm situação aparente ou não, e quando partimos para a realidade dos ditos normais, você vai no pneumologista, vai falar com o médico está com cheiro de cigarro, então realmente é uma incoerência, e ninguém questiona isso. É verdade. Isso que é impressionante. Você vai lá tratar problema no fígado, o médico está exalando cheiro de bebida alcoólica do final de semana. E ninguém fala, doutor, você vai cuidar do meu filho, mas só bebe, como é que você vai? Né? E ninguém nunca questionou isso. Aí abre-se um diálogo justamente para aquelas pessoas que estão lutando para garantir o reconhecimento do seu direito. Eu creio que quando a ficção vem tratar de um tema, como tem hoje uma série que inclusive está para ser exibida aí o último episódio, onde há um médico, né, que é autista e que trabalha, é uma série norte-americana, que passa na TV Globo, e que ele enfrenta todos os desafios para atuar como médico e ser respeitado como tal, é porque o debate não é só no Brasil, ele é mundial. E é a isso que a gente precisa estar atento, né? Unir forças para que isso venha acontecer. Quais os caminhos que você acredita que são fundamentais, além do próprio direito, para que a sociedade passe a ter um novo olhar em relação a isso? Eu acredito que a educação é o pilar da nossa sociedade. Eu vejo que houve um avanço, né? A própria LDB, ela avançou muito e as escolas, né, também têm se adequado. Até porque antes da faculdade, antes do concurso, precisou passar pela sala de aula, né, cotidianamente. Então, eu acredito que começa pela educação. Então, a partir do momento em que as escolas, em que os professores, eles começam a entender essas especificidades e os alunos ali começam também a compreender, isso já é uma semente plantada. Mas não só isso, como você bem mencionou. Hoje nós temos séries, nós temos de uma proporção mundial, onde vai mostrar as habilidades. Tem outra série que é uma advogada, tem uma série que é um médico. Então, mostrando assim, olha, o problema não é uma deficiência ali, não, todos nós somos capazes. Então, acredito que começa a passar por isso, a gente quebrar. É um passo um pouquinho lento, mas eu acredito que nós vamos conseguir. Mas é isso, é partindo do conhecimento. E a partir daí, nós, como sociedade, aquelas pessoas que conseguem ter um senso crítico, mostrar, assim, que é possível falar mesmo. Trazer hoje, por exemplo, esse tema que é tão relevante. Quantas pessoas estão assistindo? Ou quantas pessoas não se... Eu tenho um sobrinho que é autista, então ele é extremamente inteligente. Então, assim, ele é capaz de estar sentado na cadeira da universidade. Então, é muito importante a gente trazer essa temática no nosso jornal, assim, para que a nossa sociedade veja que sim, todos nós somos capazes.
Felizmente, o Impressionante. olhar da sociedade, o próprio olhar discriminatório, incapacita pessoas que têm plena capacidade de desenvolver atividades. Maestro João Carlos Martins, uma das referências culturais do Brasil internacional. Para chegar aonde chegou na condição de maestro, são 60 anos dedicados à música. Horas e horas dedicados à música. Uma criança autista viu um ensaio da orquestra, aprendeu a música e quando foi tocar com ele, só uma vez conseguiu fazer parte de uma apresentação. Isso é de arrepiar, tá? É. Isso aconteceu no Brasil. Ao ponto dele chorar e dizer, olha, o Brasil vai ter que bater palmas para esse garoto, porque ele é um fenômeno. Ele tocou com uma orquestra sem preocupar com o músico, com o profissional. Era a orquestra que o acompanhava. Só que um detalhe, ele sabia todas as músicas e com uma velocidade que a própria orquestra não estava acostumada a tocar. Então, o que é que faz uma criança ter esse dom? Além de ser gênio, né? divino, né? A genialidade dele na condição de autista. Então, ou a gente aprende que precisamos incluí-los para aprender com eles, ou realmente quem está precisando ser tratado somos nós, né? É verdade. Exatamente. Eu tenho certeza que a gente vai falar muito ainda sobre esse assunto outras vezes aqui no Boletim Gazeta, agradecendo a advogada Cleis Vieira pela presença aqui, por colocar, né, o assunto de maneira tão didática. Obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a reta final do boletim. Até já. Até já.